chegando, vários jogos fenomenais foram lançados nesse ano de 2025, mas 2026 promete algumas pérolas e muita gente ainda não tem o seu console para comprar, para jogar e se divertir. E é pensando em você que a gente preparou essa lista como um dos últimos vídeos desse ano para ajudar você e falar nossa opinião dos 3 principais consoles que nós temos hoje aqui no mercado brasileiro, tirando o Switch 2, é claro, para dizer a você um guia bem prático de uma opinião de um consumidor do ponto de vista de alguém que compra. Qual o melhor console para comprar em 2026? Fala galera do Game7, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai trocar essa ideia mesmo, cara. Muita gente tem perguntado aqui nos comentários dos vídeos e a gente achou por bem fazer esse guia, um guia com nossas opiniões ao longo desse ano inteiro usando todos esses videogames para ajudar você a escolher o que pode ser o melhor para o seu perfil e para aquilo que você quer. Confere aí. Nesse vídeo eu queria começar falando que, olha, a situação mudou muito. Eu acho que é a primeira geração que eu vi tá uma gangorra tão alta sobre videogames e consoles como essa. Começou um preço, barateou, aumentou, mudanças de políticas, renovações, serviços foram criados, reformulados, alguns piorados. Enfim, foi uma bagunça geral do ponto de vista de quem acompanhou as outras gerações e pode ser que essa fique marcado como uma das piores, se não a pior geração. Mas mesmo assim não quer dizer que não tenha boas ofertas ou boas propostas para poder divertir a gente. É por isso que a gente vai começar esse vídeo. Então bora lá. Primeiro vamos falar logo do elefante branco na sala, aquele que mais nos decepcionou e que talvez seja aquele que menos vale a pena dependendo da pessoa. Sim, meus amigos, vamos falar do Xbox Series. Tanto o S como o X, ou Xbox Series X, sofreram reajuste de preço abominável, cara. Inacreditável como a Microsoft pegou um console como o Series S, que era sinônimo de porta de entrada, e simplesmente tacou o dane-se, não tô nem aí pra nada, e aumentou o preço. Tanto que hoje o console que era considerado o mais custo-benefício é mais caro até do que o próprio PlayStation 5 em várias promoções, o que quebra totalmente o seu custo-benefício. Xbox Series X então, cara, tá mais caro do que um PlayStation 5 Pro, e às vezes tá mais caro que muitos PC gamers, então é bom ficar de olho nisso daí, tá? Ainda existe uma opção que possa ser viável para quem pensa em pegar um Xbox. O mercado de usados, se você conseguir a sorte de encontrar um Xbox Series S por R$ 1.500 a R$ 1.800, algumas vezes vem com mais de um controle, algo do tipo. Então sim, para esse valor que esse carinha entrega, é um baita do console, principalmente se você não tem nada desde épocas mais antigas, se tu parou no PlayStation 2, se tu parou no PlayStation 3, se tu não tem PlayStation 4, ou se ver o PlayStation 4, porque apesar de tudo, esse console ainda roda jogos a 60 FPS, a proposta é Full HD, alguns em 2K, muitos jogos infelizmente estão vindo um pouquinho capados a 30 FPS, mas mesmo assim ainda é o lugar mais barato que você vai poder jogar, por exemplo, GTA 6. Então por 1.600, 1.700 num aparelho para poder jogar um videogame dessa maneira, dessa forma, um jogo como GTA 6, ainda assim é uma baita de uma proposta. O Series X ele já é um pouquinho mais complicado a questão de preço, meu amigo, ele tá muito caro mesmo. Isso aí só se for no mercado cinza, porque eu não consigo recomendar que você gaste R$ 3.500 num usado, R$ 3.000 num usado, se você consegue pegar um PlayStation 5 por quase R$1.000 de diferença desse preço em promoções, como a gente viu na Black Friday também. Tem até vídeo aqui no canal, tu confere lá. A não ser que você queira muito o Xbox Series X, queira muito investir na plataforma, que até ela também tá um pouquinho descredibilizada, cara. Eu também certo o futuro. Tem os roguelike, que é uns consoles portáteis não são feitos pela Xbox, sim, pela Asus, né? Então há muitos rumores que ela vai terceirizar a sua marca. Mas a gente não tá falando de futuro, tá falando pra quem quer jogar hoje. É um aparelho fechado que ainda vai receber jogos por anos. Então sim, nessas condições, se for o seu perfil, talvez valha a pena. E o que ele traz de bom? Olha, geralmente os jogos entram em promoções muito boas na loja, às vezes melhores do que no PlayStation, e tem algumas que chegam a bater promoções do PC. Embora nesse ano houve um fenômeno um pouco estranho, as promoções começaram a se equilibrar um pouco mais, ainda bem, né? Mas ainda assim, a maioria das promoções mais baratas, principalmente em jogos lançamentos, em muitos casos a gente vê por lá. Tem um ou outro caso que realmente sai mais caro no Xbox, a gente tá fanboy aqui pra dizer, mas ainda assim, grande maioria dos jogos sai mais barato lá. Ele também possui retrocompatibilidade muito boa, tanto o Series S como o X, e eles podem ser uma porta de entrada muito bom para conhecer clássicos de uma maneira melhorada. Tem o FPS Boost, que deixa os jogos a 60 FPS com hardware nativo, sem precisar ter lançado nenhum patch, e essas features podem ser interessantes para você que quer pegar um videogame que tem mais de uma geração
dentro dele. Acho que são 4 gerações, o primeiro Xbox, 360, Xbox One e o próprio Series. 4 gerações em um videogame só, é um barato isso aí também. O Xbox também hoje, por essa bagunça que tá a marca, trabalha também com Play Anywhere. Muitos jogos na loja do Xbox tem esse selinho, você comprando lá, você também tem acesso à versão para PC. Então, ou seja, você compra 2 versões de jogos pagando apenas uma vez, o que é bem bacana também esse Play Anywhere, vai. Uma coisa muito boa também é o Microsoft Rewards. Você joga, faz algumas conquistas diárias que pede, vai ganhando pontos e esses pontos você troca em dinheiro dentro da plataforma, que você pode pegar Game Pass, que você pode pegar saldo em jogos. Cara, tem muita coisa bacana que você consegue com o Rewards. Até mesmo pegar quem faz os desafios, tem umas manhas em canais ensinam também, você dispõe de umas horinhas de jogar no PC, abrir uma coisa no celular, tem tipo uma listazinha de objetivos que o cara faz, você ganha esses rewards e eles podem ser usados até para comprar jogos dentro da plataforma, que é muito legal porque a Microsoft meio que paga você para você dedicar-se um pouquinho a ela, coisa que não acontece dessa forma em nenhuma outra plataforma até o momento que eu saiba. Então o Rewards é uma parada muito bacana, se os jogos já são mais baratos, você jogando pode ganhar dinheiro dentro da plataforma, ou uns valezinhos dentro da plataforma. Você consegue usar o saldo do Rewards para abater o valor dos jogos ou até comprar jogos inteiros usando somente o Rewards, só por ter jogado, por ter feito as conquistas. Que é muito massa também, convenhamos, isso daí. É uma coisa que pouca gente fala. Você consegue pegar assinaturas, não só do Game Pass, mas até dentro da plataforma também, Crunchyroll e outras coisas também, outras paradinhas e outros vales presentes para presentear um amigo, mandar 10, 15, 20 reais pro cara comprar um jogo que ele quer. É bem bacana também, até mais, dependendo do saldo que você junta. Tem galera que tá juntando saldo, cara, pra comprar até o GTA 6, que pode sair na faixa quando ele for lançado, pra você ter uma noção. Então, é bem legal também, principalmente pra quem joga bastante. Bom, a gente viu que não temos mais praticamente exclusivos, tem alguns poucos exclusivos que não chegaram nas plataformas. Já a gente viu que chegou a trindade do Xbox, Gears, Halo e Forza estão lá, mas não são todos. Chegou o Gears 1, Reload, o Forza Horizon 5 e também agora tá chegando o primeiro, o Halo, que tá vindo na versão remake também dos gráficos. Fora isso, ainda não temos. Mas a gente sabe que, pelo que anda da carruagem, é apenas questão de tempo. Então, se tu busca muito essa questão de exclusividade, aqui não vai ter. O que depende muito da pessoa, eu não ligo tanto, eu quero saber se eu tô jogando o jogo, mas não dá pra negar que realmente essa questão da marca perdeu também. E muitos jogos lançamentos, cara, tá demorando pra vir pro Xbox, essa credibilidade dela atrapalha tá nisso. Algumas empresas não estão lançando os seus jogos de cara pro Xbox. Alguns são contratos que a Sony e outras empresas fizeram, sim. Silent Hill 2 Remake demorou, Final Fantasy VII demorou, Final Fantasy XVI demorou, hoje estão. Mas demorou aí seus 1 a 2 anos pra poder chegar, então tenha em mente isso também. O Xbox é um dos poucos que vende chaves separadas, então é uma coisa muito bacana também. O Eneba você consegue descontos muito grandes e também tem várias outras lojas que você pode simplesmente comprar a chave do Xbox. Não é sempre que tá barato, o Eneba é bacana porque você resgata por VPN, que ainda é liberada de boa, você só não pode mais resgatar assinaturas, mais jogos você pode comprar, e tem lá uma porrada de jogo bem baratinho. Ah, e só pra não dizer que eu não pontuei, tem outro detalhe também. O Series S, ele tem um armazenamento pequeno, cara, vai ficar aí em torno de uns 360 GB pra você. Então, se você é do cara que tem um perfil de botar muito jogo ao mesmo tempo, talvez você vá ter que gerenciar um pouco mais do que em outros videogames que você está acostumado. Eu mesmo já digo que eu não tive tanto problema, porque eu gerenciei sempre muito bem. Dificilmente eu jogo mais do que 2, 3 jogos, mas pode ser um problema pra quem só joga Call of Duty, só joga FIFA, quer jogar tudo ao mesmo tempo, pode encontrar um problema. E a mídia expansível não vale a pena. O controle é muito bom, apesar de ainda usar pilha, o que pode ser um problema pra muita gente, pra outros não. Eu não vejo problema, porque pra mim a pilha recarregável dura muito mais do que a bateria do controle DualSense do PlayStation 5, embora o controle do PlayStation 5 também seja muito bom, melhor do que em tecnologia do 360, mas eu acho a do controle do 360 uma forma mais confortável de você pegar. Bom, então essas são as considerações do Xbox, tá aí essa bagunça, alta de preços, e o último ponto e o mais grave aqui é como o Xbox se vendia muito por ser custo-benefício, cara, o Xbox Game Pass aumentou pra caramba, tanto que o Ultimate chegou agora a custar R$120, tá puxado, viu, meu irmão? Ainda dá pra comprar gift cards de mensalidades, de meses, do Xbox Ultimate no Mercado Livre e em outras lojas por R$59,90. Não sei até quando vai durar, mas ainda dá para resgatar, então vai muito a seu critério. O Premium pode, para muita gente, suprir necessidade, que é o valor que era o antigo Ultimate, R$60, mas jogos Day One só no Ultimate e Call of Duty também. Pois é, isso é o que acontece no mundo do Xbox. Você viu que talvez seja o mais longo aqui, porque é o que teve mais mudanças, mais retrocesso na nossa opinião, e a Microsoft fez uma forcinha para piorar, hein? Convenhamos. O futuro é incerto, mas tá aí as nossas considerações sobre o Xbox. Vamos pro próximo. E sem falar que nos consoles, isso vale para geral, para você jogar online, você tem que pagar. Existem rumores que o Xbox vai deixar isso de graça, mas não se sabe quando ou se ainda nessa geração.
Vai pro próximo. Falando do lado azul da força, agora o PlayStation, cara, como melhorou o cenário do Play, principalmente no seu ponto mais forte, o preço do console. Algumas lojas da China essa Black Friday chegou a absurdo de vender o PS5 digital por 1999, meu irmão. E aí tem várias, fiz um vídeo aí sobre por que matou o Series S, o preço do PlayStation 5, chegou aí a ofertas, cara, 2.400, 2.300, 2.500 parcelado. Absurdo, meu irmão, esses preços aí, viu? Se você contar que ele também é digital igual o Series S, tem 825 GB de armazenamento e ainda é bem mais potente, cara, a resposta é quase que piada de mau gosto, né? Mas vamos continuar. Então, o videogame é muito fácil de achar, você encontra em qualquer lugar hoje, muito vendido, tá? Chegou a vender 17 vezes mais que o Xbox, mundialmente falando. Cara, que diferença desgraçada. E você vê porque tem muita promoção, tem gente que vende usado também, tem edição de colecionador, tem muita coisa também. Além disso, nós temos uma grande vantagem que é muito difundida a mídia física no PlayStation. É muitas promoções, muitas mesmo, tanto jogos novos, o mercado de usados, marketplaces. Tem jogos aí como Death Stranding que a gente fala sempre que chega a custar quase metade do que custa em oferta na PSN, ele é oferta em mídia física. Então tem muita coisa que você encontra em mídia física, coisa que não acontece no Xbox, que tá mirando muito mais pro digital. E aqui no Brasil mesmo já não tá vindo quase nenhuma mídia física também. A PlayStation Plus melhorou bastante, os últimos meses aí veio com algumas pedradas, principalmente pra você que nunca teve um PlayStation, The Last of Us Part 2, Silent Hill 2 Remake, tem o The Last of Us Part 1. Cara, tem muita coisa boa, alguns exclusivos da Sony, tem Spider-Man Remaster, tem o Miles Morales, tem Ghost of Tsushima, tem muita coisa boa que tá lá no catálogo também. Óbvio que o preço ainda não é tão bom, mas ainda assim é mais barato do que se você fosse comparar o Game Pass Ultimate em seu valor dentro da própria loja da Microsoft, que era 120, né? Se tu botar aí, meu amigo, 12 meses vai pra mais de R$1.400, é pedrada. Então sim, ainda vale, principalmente porque você pode dividir conta no PlayStation, assim como pode também no Xbox, mas tá difícil achar alguém com Xbox com esses valores que eles estão vendendo, viu? Você pode pega e racha isso daí. O valor atual da mais cara tá beirando ali os R$700, então você dividindo para duas pessoas, 350 o ano, olha a enxurrada de jogo que você vai poder jogar. Vale muito a pena. Um problema é o preço dos jogos na PSN, as promoções não são boas, cara. Alguns sim, chegam a preços muito bons, alguns jogos um pouquinho mais antigos e de nicho japonês, mas no geral não são boas quando a gente fala em jogos de lançamento. Mas como tem a mídia física que eu falei, então meio que isso é uma coisa pela outra também. Esse ponto forte da mídia física, se você comprou um PlayStation 5 sem um leitor, saiba que o Zen você pode comprar um leitor futuramente e colocar. Isso se você não tiver só jogando Nintendo Plus, que dá pra maratonar muito jogo lá, até você pensar em comprar outro jogo também. Um ponto que chama a atenção é que o PlayStation 5 ficou conhecido como o emulador do PlayStation 4, né? Porque não temos jogos tão novos assim. Lançou alguns, mas comparado ao que tinha no PlayStation 4, com as IPs que vinham, ainda tá devendo bastante. E esses jogos, grande maioria, também tá saindo pro PC. Alguns que ainda não saíram, que mantêm exclusividade no console, é o Gran Turismo 7, Demon's Souls Remake, e olha, pra ser sincero, eu consigo pensar só nesses de cabeça. Comenta aí quais ainda não saíram ou não estão anunciados pra PC também, porque aí a galera pode até se informar. Tanto que é isso que o console, se você for comparar os dois, também tem muita coisa que sai no PC, mas o PC é pra um vídeo à parte, não estamos falando aqui dos consoles. Então sim, tem poucos exclusivos e a gente sabe que deveria melhorar mais isso. Vamos ver o que a Sony prepara para os próximos meses e próximos anos, porque tá devendo nessa questão. E o problema, cara, é que esses jogos do console são lançados pro PC e mais barato, que é meio de sacanagem. The Last of Us Part 1 e 2 você acha por um valor 200, 200 e pouco, enquanto no PC é 120, 100 reais, 130. Meio complicado. Fora outros jogos também. Stellar Blade acha por 150, 160, enquanto ainda aqui no console tá 250, 220. Então tem sim essa diferença. E alguns jogos de lançamento estão vindo mais caros na plataforma, como o caso famoso do Silksong, que em promoção que teve esses dias ainda tava quase seus 90 reais mais caro do que o jogo no preço normal na Steam, no Xbox e no próprio Nintendo Switch. Absurdo, né, isso aí? O controle é mal barato, não tem muito o que falar, todos os seus gatilhos, sensores e tal é excelente o DualSense, muito bom mesmo. O ponto a desejar, na minha opinião, é a bateria, não dura tanto, entre suas 4 a 6 horas, então uma tarde toda de jogatina, eventualmente você vai ter que colocar ele para carregar, mas ainda assim é muito bom jogar com aquele controle, é extremamente confortável, gatilho adaptável, sensor de vibração, muito bom mesmo. Como falamos, você paga para jogar online, mas isso é de todo console, basicamente hoje em dia. E tem outro detalhe também, o PlayStation não vende chaves como o Xbox, as únicas chaves que tem dele para vender são de jogos que vêm em cards, em bundles que são distribuídos aqui ou lá fora, como por exemplo o Returnal, Ratchet & Clank, Gran Turismo 7, porque eles vêm com aqueles gift cardzinho que a galera compra e não quer jogar aquele jogo, ou já tem, ou já tinha, e passa para frente para poder revender. Fora isso, nós não temos um Eneba da vida ou algo do tipo para comprar chaves
de outros jogos também conhecidos, como acontece no Xbox. Bom, então a gente vê que realmente está muito difundido o PlayStation. Olha, eu digo com sinceridade, a PlayStation Plus e o preço deles são excelente pedida para você que tá pensando em pegar um console e sem gastar muito. Mas vamos pro último da lista, né? Recentemente pegamos o Nintendo Switch. Olha, esse consolezinho nos fez ficar surpresos com o que dá para ser jogado nele. Primeira coisa, o Nintendo Switch dessa lista, cara, em uma oferta boa, ele chegou a custar menos de R$1.500, R$1.550, R$1.560, até menos do que R$1.500, sua versão OLED. Nós temos 3 modelos, o Switch Lite, que é o pequenininho, só modo portátil, o V2, que é a segunda revisão do modelo com a tela de LCD, e o OLED, que é uma tela bonitinha, que é esse que eu tenho também, que já teve vídeo aí no canal também. Uma das principais coisas, cara, que esse videogame nos mostrou é a essência do que é ser videogame de verdade. É muito divertido os jogos aqui. Aqui a Nintendo pode ser bom pra uns, não tão bom pra outros, não tem esse negócio de conquista, de platina, que meio que vicia a galera gosta muito, eu também sou um que gosta dessas conquistas, mas aqui você aproveita puramente o jogo, cara. É muito divertido, as formas de jogar que a Nintendo conseguiu fazer para poder colocar 2 pessoas para jogar com os controles que já vem nele, sensores de movimento, a bateria dura bastante, cerca de 6 a 8 horas, pode chegar a 10 horas dependendo do jogo que você tá jogando. Quanto mais pesado o jogo, mais gasta a bateria também. Esse modo de portátil, você jogar na TV, tirar, enquanto tá na TV, na dock, ele tá carregando junto com os controles, colocou os controles nele, já tá carregando também os controles na bateria do próprio videogame, é muito barato, essa portabilidade é realmente muito boa. Cara, não tem como dizer, os jogos da Nintendo são muito divertidos. Jogar Zelda, vicia, meu irmão. Mario Wonder com mais uma pessoa, meu irmão, é divertido demais. Parece que você tava viajando no túnel do tempo, sentindo aquela nostalgia boa daquela época. O que pega aqui são os jogos da própria Nintendo, que aí sim, meu irmão, uma facada, coisa pra 200, 300, 400 reais, meu amigo, ou 500 reais dependendo do jogo. Então, os jogos da Nintendo não é um bom negócio. Mídia física também, eu comprei o Zelda por 275 usado, pra tu ter uma noção. Mas um mito que diz que esse videogame tem os jogos mais caros, não é bem assim. Os jogos que não são da Nintendo recebem promoções tão boas, ou até algumas melhores do que a própria Steam, cara, principalmente em jogos indies. Aqui é o paraíso pra quem gosta de jogar jogo indie, principalmente pela sua portabilidade. E os preços, você vê muito preço bom também. Eu lembro de ter visto Dragon's Dogma a 20 e poucos reais, lembro de ter visto o Escudeiro Valente a 30 e pouquinhos reais, e outros jogos também que são muito bons, que nessa plataforma chegam a ficar bem mais baratos, ou quase o mesmo preço da Steam, da Xbox e PlayStation, o que vale muito a pena. O problema é que você compra um console da Nintendo para jogar jogos da Nintendo, e aí peca um pouquinho. O Nintendo Online é o mais barato, mas não oferece quase nada, cara. Pouca gente que eu conheço usa esse videogame para de fato jogar online. Os que jogam Fortnitezinho, uma coisa ou outra que nem precisa Nintendo Online para poder jogar. Mas não é o foco, que ele roda bem capenga, né? A proposta desse videogame, obviamente. Uma coisa que brilha, cara, é a criatividade dos jogos da Nintendo. É impressionante como eles encontram formas de jogos simples, fica muito bonito o jogo com os gráficos cartunescos que eles usam e é muito divertido de jogar. Simplesmente é algo mágico realmente que a Nintendo faz. É uma coisa que percebi, olha, minha esposa não joga muito videogame, mas ela jogou umas partidas de Mario Kart comigo, joguei um pouquinho com a minha mãe, fazia muito tempo que ela gostava muito de Super Mario na época da minha infância, do Super Nintendo, então ela aproxima também as pessoas, o que é um videogame muito bacana e não tem outro com essa mesma proposta hoje no mercado. Tudo é online, tudo é um contra o colega que tá lá em outra cidade, nas redes dos jogos, nos grupos. Aqui não, tudo mais local. Ele não tem, pra quem gosta de algo online, ele não tem um sistema de você fazer uma party, não tem um sistema de você botar um Discord, como a gente vê, você tem que fazer uma gambiarrazinha, usar o celular, botar do lado, etc. Não é o foco, aqui é videogame puro, por isso que eu falo, ele é o mais videogame dos três. Ele possui portes de jogos muito bons e mainstreams, The Witcher 3, GTA Definitive Edition, Doom Eternal, mas não espere encontrar aqui os jogos tão grandes, megalomaníacos e conhecidos como GTA V, os Call of Duty, os BF da vida, não, aqui não, mas portes de muitos outros jogos que a gente vê no PlayStation 4, PlayStation 5, adaptados à sua necessidade, tá aqui, tipo Hogwarts Legacy, você consegue encontrar aqui também, e olha, promoções muito boas que eu já vi do Hogwarts Legacy aqui também, viu? Por isso a gente vê que a Nintendo vive num mundo à parte, um mundo que ela criou, que os fãs gostam muito e que agora eu, por ser um usuário do Nintendo Switch, vejo porque é tão legal. E tem outro trunfo também. Lembra que eu falei que por 1.500 você comprava um? Tem uma galera que consegue desbloquear, e aqui eu vou indicar o meu amigo Arsênio da SNK. Cara, que loja boa, que serviço bacana, foi lá que eu desbloqueei o meu Nintendo Switch, tenho acesso hoje a uma porrada de jogos,
E isso faz pra mim com que esse videogame seja o mais custo-benefício. Já falei aqui em outros vídeos e vou repetir, o Arsênio, cara, é um técnico de mão cheia. A SNK Games é uma loja muito confiável, localizada em Juazeiro do Norte. O cara tá há mais de 20 anos trabalhando com manutenções de videogame, desbloqueia qualquer tipo de Nintendo Switch, você pode levar lá, pode entrar em contato. Vou deixar o link da loja do cara aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Ele me mandou todo o passo a passo do que ele faz. Eu repito novamente, o meu Switch voltou aqui pra casa sem arranhões, sem parafuso folgado, sem rebarbinha, sem nenhum detalhe, nada, cara, extremamente cuidadoso. O console voltou novo. Então, mais uma vez, assim, muito obrigado. O cara mandou passo a passo do que foi feito. Tá aí algumas imagens pra você. O cara trabalha muito bem mesmo. É um técnico de confiança. Recomendo se você quer desbloquear o seu Nintendo Switch. Corre lá falar com ele, porque, cara, juntando o preço do desbloqueio do Switch com o Nintendo Switch, você tem aqui o videogame mais custo-benefício. Vai jogar uma porrada de jogos indies, vai jogar uma porrada exclusiva da Nintendo, e no desbloqueio do Switch você ainda consegue baixar traduções, que é outro ponto que a Nintendo tá demorando a melhorar. Agora que tem alguns jogos que estão vindo traduzidos aqui para o português do Brasil, Mario Wonder, Zelda recebeu, os dois Zeldas receberam ultimamente o patch de dublagem, alguns outros estão vindo de pouquinho, mas a grande maioria, os Pokémons, os outros Zeldas, ainda tá tudo em inglês, então é uma boa também essa questão do Nintendo Switch. Eu particularmente vejo o Nintendo Switch como um excelente console para você ter, principalmente se você puder ter ele desbloqueado. Mas quem gosta de jogar ele original, tá tudo certo, tem boas ofertas também, é o videogame mais custo-benefício. Mas a potência dele, óbvio, não dá pra comparar com o PlayStation 5 ou com Xbox Series X, por exemplo. Nem o S, né, na verdade. Bom, então essas são as 3 considerações aí sobre os 3 videogames. A gente fez uma breve análise de cada um. A gente acha, cara, depende muito do perfil. Gameset, qual você recomendaria? Se você quer estar dentro dos jogos atuais, dos lançamentos, etc., PlayStation 5 é uma boa pedida. Lembrando, dá a nossa opinião, porque nós não somos fanboys. Infelizmente, o Series S só vale a pena numa oferta muito boa caso você esteja com pouco dinheiro. 1.600, 1.500, 1.700 reais por aí. Se não, junta mais um pouquinho, tenha uma paciência, espera uma promoção boa e pega um PlayStation 5. Vê se você tem um amigo de confiança, se ele também tem um PlayStation 5, vai comprar, que vocês dois dividirem a conta, cara, fica filé demais. Quem quer jogar muita coisa, não liga pra esses mainstream, Nintendo Switch, cara, principalmente desbloqueado, é excelente. Fala lá com a senha, vê os orçamentos direitinho de cada modelo, que vai ser muito bacana também. O Xbox Series X, infelizmente, a nosso ver, cara, é difícil recomendar, não sei que você encontre no mercado cinza, por um valor ali próximo do que era, os 3.000 e pouquinho, talvez, né? Mas aí o PlayStation 5 em ofertas cai quase R$1.000 de diferença. Então fica a seu critério. Comenta aí embaixo qual é o que você prefere, qual que você tá pensando em pegar, qual que você tem, qual que você quer pegar além do que já tem. E isso pode ser bem interessante, cara. Um feliz ano novo a todos vocês. A gente se vê, claro, no próximo vídeo. Tchau!